Boa tarde, CCXP. Eu sei que tem alguém aqui que vocês querem dar mais atenção que a gente, mas enquanto isso, você que está acompanhando aí pelo YouTube, a gente está muito feliz de anunciar que vamos começar mais um Rabiscando, o momento onde juntamos histórias em quadrinhos com a CCXP. Uma mistura irresistível, assim como o Bis. E para celebrar esse momento, a gente vai falar aqui de uma das maiores franquias da cultura pop. E eu tô falando de Dragon Ball. Conta pra mim o seu momento favorito de Dragon Ball. Mano, quando eu gostava muito de Dragon Ball, que eu curtia que o Goku, ele treinava com um casco de tartaruga. Então quando eu era criança, eu pensei, caramba, eu acho que assim eu posso ficar forte. E aí eu decidi treinar usando a mochila da escola. Eu imagino que deve ter uma galera que faz isso também. Então, no meu caso, eu fiquei muito tempo tentando juntar as minhas forças no meu quarto com meus amigos, tentando para ver se eu conseguia voar e quem sabe virar um Super Saiyajin. Eu não sei Vocês já você, tentaram Pedrinho. fazer o teletransporte? Ah, mas já, todo mundo aqui que é fã de Dragon Ball já tentou fazer isso. Mas eu tentei algumas vezes, é porque eu ficava achando que eu estava fazendo errado. Aí eu ia lá e ficava tentando, mas até hoje não funcionou. Porque como assim eu não tô, como é que eu não tô voando? Todo mundo voa lá, como é que assim eu não tô voando? Exatamente. Né? Treino de CrossFit usa umas técnicas muito Dragon Ball, assim, de literalmente colocar um colete e você fazer o treino inteiro correndo, fazer barra. Eu só penso, cara, é o Goku, eu aumentei a gravidade 10 vezes aqui. Exatamente. Mas é muito legal, né, como Dragon Ball, como todas as histórias do Akira Toriyama, sejam as diferentes sagas de Dragon Ball, ou seja, Sandland, é impressionante como essas histórias ajudam as crianças a desenvolver a imaginação. Não, né? eu acho que acompanhar Dragon Ball é um exercício para conhecer a criatividade estupenda que era, né, do Akira Toriyama. Você assiste agora Dragon Ball Dama que está passando, que é o mais recente anime de Dragon Ball, e ele conseguiu expandir, ele continua expandindo o universo, criando novos personagens, novos detalhes, e assim, continua expandindo o universo de Dragon Ball. É realmente impressionante você acompanhar isso. Akira Toriyama, ele influenciou vários outros otakus, vários outros mangakás, Naruto, o próprio Eiichiro Oda, que é o criador de One Piece, enfim, tudo tem o dedo, parece ter o dedo da Akira Toriyama, não é? Não, com certeza, o estilo dele, assim, é muito reconhecível, e eu acho que toda essa jornada do herói ali que o Goku tem, eu acho que muita gente teve em contato pela primeira vez com uma jornada de herói através de Dragon Ball. Essa ideia de que você tem que superar os obstáculos e tem o mestre, e isso eu acho que é muito legal, assim, porque tá no nosso inconsciente coletivo de algum jeito, assim. E por isso que eu acho que Dragon Ball, assim, é um personagem muito até brasileiro, assim. Eu acho que a gente no Brasil se identifica com tanta coisa ali. Eu diria que, na verdade, é na América Latina, porque se você começa a entrar nesses fóruns, nas redes sociais onde tem muito otaku, você vê que, tipo, no México, no Chile, a influência é muito grande, muito, muito grande. Mas, bem, a gente tá falando aqui de Dragon Ball, né? E o que vai acontecer agora pra gente tá falando de Dragon Ball, assim? Cara, a gente vai ter um dos meus painéis favoritos desse ano aqui da CCXP. Eu sou fã da galera que subiu aqui, mas eu tenho um carinho muito especial por esse trio que vem aí agora. Eu sou o Goku. Opa! Não percam, o próximo episódio do Palco Omelete será... Dragon Ball para sempre! Que isso? Vamos receber aqui, gente, então eles. Vamos receber direto do Artist Valley, Max Andrade e dois dubladores que todo mundo aqui conhece muito, Úrsula e o Wendel Bezerra. Sejam muito bem-vindos, pessoal, à CCXP. Podem sentar. Antes da gente começar o papo, eu queria falar que a gente tem aqui o artista Décio Júnior. O Décio, ele está fazendo aqui, a convite da Bis, o Super Omelete. E hoje é o último dia de CCXP e é o dia que a gente vai ter a parte final de Omelete. A gente já teve aqui Batman, X-Men,
Superman. E agora a última parte vai estar a ver com o tema desse nosso papo aqui. Bom, a gente está aqui para comemorar os 40 anos de Dragon Ball. São, eu acho que 40 anos que impactaram muitas pessoas. Pessoas que literalmente nasceram quando, assim, já acabou a série. Então, eu queria, né, a gente está muito... Estamos todos muito contentes de ter vocês aqui. E eu queria fazer uma pergunta que provavelmente vocês já escutaram muitas vezes, assim, mas que, sendo vocês quem vocês são, é muito, muito legal escutar isso, que é como que Dragon Ball impactou a vida de vocês? Começo eu? Pode começar, Wender. Cara, de uma forma absurda, né? Quando eu comecei a dublar o Goku, em 99, eu acho, né? Então faz 25 anos. A dublagem era totalmente behind the scenes, né? A internet praticamente não existia, não havia comunidades, os dubladores eram só vozes do além, né? E aí o Dragon Ball foi fazendo com que as pessoas me conhecessem, porque nos filmes as pessoas falavam, olha a voz do Goku, é a voz do Goku, é a voz do Goku. Aí depois passou a ter nome, e depois passou a ter rosto, com a internet, né? Tudo isso foi acontecendo. E por reconhecerem a minha voz em outras coisas, como é que eu posso explicar? O dublador, a gente tenta fazer um bom trabalho sempre, mas ninguém sabe quem é você. Então, se um dia você está estressado, bateu o carro, terminou o namoro, está muito triste, se você fizer um arroz com feijão, ninguém vai saber, ninguém vai te cobrar. E como, através do Goku, a minha voz começou a ser reconhecida, foi algo que eu falei, poxa, eu preciso cuidar mais do meu trabalho agora sempre, porque me reconhecem. Então, o Goku, Dragon Ball, me tornou um dublador melhor. Me obrigou a ser um dublador melhor. E aí, quando eu virei diretor, aí eu já tinha um nível alto de exigência. Quando eu montei uma empresa, um estúdio de dublagem, ele já começou com um nível alto. Então, a minha carreira, sem dúvida, se tornou muito melhor do que poderia ter sido em função de Dragon Ball. Então, ele transformou minha vida profissional e, obviamente, a minha vida pessoal também. Boa tarde, tudo bem? Salve de palma! Obrigada pelo carinho. Bom, Dragon Ball eu entrei fazendo a Arali lá na Gota Mágica. Aí depois eu fiz o Caos no Dragon Ball Z. Aí depois veio o teste do Goku criança, que o Wendel queria fazer o teste, todo mundo sabe disso, já contei isso. E aí eu falei para ele, você não tem vergonha não? Você não aguenta mais fazer uma voz pequenininha. Aí ele foi me ensinar como tinha que fazer, porque tinha toda uma responsabilidade que ele tinha no personagem, e ele falou para mim assim, você tem que fazer igual, não pode fazer meia boca, não pode ser de qualquer jeito. Aí me ensinou como tinha que ser, e aí o Goku entrou na minha vida também. Então, eu brinco que eu sou o Gokuzinho e ele é o Gokuzão. E aí é uma grata surpresa, porque assim, eu me divertia muito gravando o Goku e foi um presente, né, de realmente ter essa responsabilidade de fazer um personagem icônico, né? Eu entrei na versão da TV Globinho, né, quando foi regravar todos o clássico, e estou muito feliz e ele é muito importante realmente para a nossa vida também. O Goku, ele, se não for o mais, ele é um dos personagens mais icônicos dos animes assim, da história. E ele... Quem não viu Dragon Ball sabe quem é o Goku. Você pode não conhecer a história de Dragon Ball, a gente sabe quem é o Goku. E aí eu queria saber de vocês por que o Goku é um personagem tão marcante assim da história da cultura pop, não só dos animes, mas da história da cultura pop. Cara, eu acho que o Goku, ele tem aquilo que todos nós ou gostaríamos de ser ou ter, ou que a gente espera do outro. Porque ele não tem maldade, né? Ele não tem... Ele é ingênuo, ele não é ácido, ele não é irônico, ele não é... Então ele é um cara muito do bem, tá sempre num astral bom,
é honesto, é sincero, e ele tem compaixão. Tanto que eu lembro que a primeira vez a batalha dele com o Vegeta, que ele poderia ter finalizado o Vegeta, e aí ele fala, não, a gente vamos lutar de novo um outro dia. E eu lembro que eu estava ensaiando a cena para gravar, e eu falei, não, caramba, mata esse desgraçado. Então ele não tem essa coisa, e o mais legal, ele consegue juntar pessoas que têm até diferenças entre si em prol de uma causa, né? Então ele agrega demais. Então eu acho que é isso que faz dele um personagem tão querido, além daquela coisa de não desistir, né? De buscar ser melhor mesmo o tempo inteiro. E eu acho que a gente procura ou quer isso. Então eu acho que é isso que faz dele esse personagem tão carismático. Tem toda essa ingenuidade, essa simplicidade, o jeito que ele leva as coisas, de ser divertido. Eu ria muito quando eu estava gravando com ele, eu realmente ria. Porque eu achava tão bonitinho essa ingenuidade dele. E eu acho que ele é herói por ser herói. Ele é herói. Ele não faz o herói, né? Ele não tem isso. Ele naturalmente é um cara heróico. E isso também eu acho que encanta. Ele ser normal, ele comer que nem um louco, ele ter medo da Tite, né? Isso tudo é muito legal. Ele é o homem mais forte do universo e mesmo assim ele é um cara comum como todos nós aqui. Sim. Né? Sim, e eu queria propor uma coisa aqui, até para a gente também ouvir um pouco do Max. Porque quando a gente pensou nesse painel, a ideia era reunir essa galera aqui que é fã, que trabalhou, que tem Dragon Ball, assim, dentro da sua história. E eu queria saber como Dragon Ball chegou até vocês. Como foi o primeiro contato de vocês com o Dragon Ball, com a obra do Akira Toriyama? Comigo foi na época da Gota Mágica, que eu gravei Arali lá na primeira versão do clássico. Essa foi a primeira vez que eu... Isso, quanto que era? No Marshmallow? Nós estamos falando de 1980 e pouco, será? Eu não era nascido ainda. Ah, tá bom. Você me chamando de véia. Tô com mais cabelo quase que você. Eu não lembro o ano, mas foi na Gota Mágica, minha primeiro encontro com Dragon Ball. Então, aí depois, anos depois foi na Alma, que foi em 1990. 2000 e pouco, pra mim foi. Foi no Dragon Ball Z, que você dirigia. 99. Então foi quando encontrei de novo em 99, 2000 e pouco, quando eu fui fazer o GT. Que aí eu fiz primeiro o clássico, fazendo o Goku, que é pra TV Globinho, e depois eu fiz o GT. E só não lembro o ano, mas se ele tá falando que foi 2000 e pouco... Pra mim foi um teste que eu não sei se foi a Bandeirantes ou se foi Cartoon, né? Um teste de dublagem. Quando tem uma série, eles pegam os protagonistas e pedem para fazer teste. Então eu fiz o teste com mais 2 dubladores, mas eu não fazia ideia do que era Dragon Ball, do que era o Goku, não fazia ideia. Então fui lá, fiz o teste, a gente dublou o Dragon Ball Z inteiro em cima da dublagem em espanhol. Então nunca fui ouvir a voz original num filme que veio uma vez e tal. Até então eu conhecia só a voz do dublador mexicano. O que você achou assim que você ouviu em japonês, assim, pela primeira vez? É bem diferente. Eu acho que o espanhol, ele faz um pouco mais heróico. Só que assim, como era dublado, eu estava vendo algo dublado, eu fiquei com medo de fazer algo errado. Então eu falei, cara, eu vou me desvencilhar um pouco do que eu estou ouvindo e eu vou na imagem, vou na cara dele, na linguagem corporal. Então eu usei a dublagem para a parte de sincronismo, né? Essa fala é rápida, essa é devagar, aqui tem uma pausa e tal. Mas usei a figura, a imagem mesmo, para interpretar. E o meu primeiro contato foi isso, foi através de um teste. Aí fui aprovado, fiquei feliz porque é trabalho. Trabalho, peguei uma série. Protagonista, caramba, show. Só que eu não conhecia nada. Então um dia o Goku morreu. Aí eu falei, meu Deus, saí da série. Falei, que azar, cara, não acredito. Não sabia como é que funcionava. Para vocês verem como a gente não tinha noção do que era. E para você, Max, como quadrinista? Então, eu sou quadrinista, né? E aí a gente volta um pouco antes, porque o Dragon Ball é isso, originalmente, né? Um quadrinho.
E isso é muito especial, imaginar, né, que uma história que saiu da cabeça de um carinha só, já que o tema é essa coisa do Toriyama, né, isso vira isso tudo, né, porque isso vai envolvendo até o Dragon Ball quadrinho virar um anime, e isso chegar no Brasil, e isso chegar nessas pessoas, e isso virar isso daqui, né. Mas eu tive o primeiro contato com o anime, né, porque ele veio antes do mangá aqui. Eu acho que o Dragon Ball chegou uma primeira versão do Goku pequeno e depois o Dragon Ball Z, né? E eu gostei muito, né? Achei muito massa, mas quando a Conrad lançou o mangá do Dragon Ball a primeira vez no Brasil, que foi em 2000, e eu fui na banca e minha mãe... Eu tinha 10 anos, sou um pouquinho mais jovem, e eu fui na banca e minha mãe comprou para mim e para o meu irmão, né, os 2 primeiros volumes do mangá. E eu, lá com 10 anos na banca do interior, eu sou do interior de Minas, Uberlândia, acho que vocês já foram bastante lá, para Katsu, né? E eu, na banca, vendo esse mangá com 10 anos, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Faz 23 anos, eu ainda não mudei de ideia. E por conta do Dragon Ball, desse primeiro contato, né, eu decidi, tá, eu quero fazer isso, mangá, história em quadrinho, e eu fui me desenvolvendo, né? E aí teve isso, né, que esse negócio da mudança que o Dragon Ball fez na nossa vida, né? Porque eu estava lá em Uberlândia assistindo, ouvindo as vozes, né, de vocês e pensando, tá, eu quero fazer mangá. E aí, óbvio, se eu quero fazer mangá igual Dragon Ball, é pro Japão que eu quero ir e tal. E isso, né, essa influência de olhar isso e desejar essa parada me fez chegar nesse lugar de fato ir pro Japão, premiado com mangá, pelo editor do Dragon Ball, né? O ex-editor-chefe da Shonen Jump fez um concurso internacional de mangá e eu ganhei. É estranhíssimo, né? Tipo, beleza, foi lá, achou meu trabalho legal, me convidou. E ter esse contato direto com essas pessoas da coisa original, obviamente, né? Foi uma transformação de vida, porque como eu tô falando, sou uma pessoa do interior e mineiro ainda, né? Que é mais assim. E aí, de repente, você tá aqui por causa de uma história fantástica que um cara inventou. É muito legal ser influenciado pelos Dragon Ball Brasil e você foi direto na fonte lá, então muito legal. E eu te perguntei sobre, né, o que você achou da primeira vez que você ouviu a fala do Goku original, porque eu acho que tem muitas falas icônicas de Dragon Ball, né? E eu não sei, eu acho que é no Brasil que essas falas, nossa, isso aqui, que legal, isso é muito, torna o Dragon Ball muito Brasil, assim, muito brasileiro. E eu queria saber pra vocês, quais que são as falas do Goku, especificamente, respectivos Gokus, favoritas de vocês, se vocês têm algumas? Você não é tão bom assim. É um fracassado. Eu recebi figurinhas de WhatsApp escrito isso. Você não vale nada? E a sua? Eu gosto muito do... Ai, o meu rabinho! E quando ele fala, eu tô com tanta fominha, eu não comi quase nada. Muito legal, muito bom. E por que vocês acham que, né, a Dragon Ball apareceu antes de Dragon Ball Z, mas o Dragon Ball Z é o que de fato cimentou a saga no que ela é? Por que vocês acham que o Dragon Ball Z é tão mais icônico que o Dragon Ball? Uma boa pergunta. Eu virei fã dublando a saga Freeza. Porque até então eu estava dublando ali, você se envolve e tal, mas você está trabalhando, você não está assistindo. Você está preocupado em sincronizar, interpretar e tal. Mas durante a saga Freeza eu comecei a ficar meio empolgado. Na dublagem, você só vê as cenas em que você fala. Então todo o resto você não vê. E eu começava a ler o texto para saber tudo o que está acontecendo e tal. Eu acho que as batalhas e os tipos de vilões e... Eu não sei te dizer exatamente o que torna tão encantador, mas eu acho o Z realmente eletrificante demais. E tinha uma outra questão, que era a época em que passava. Porque todo mundo assistia a mesma coisa todos os dias. Então era a conversa da escola no dia seguinte. Então aquilo também ia tornando eletrizante. Sem contar o spoiler maravilhoso, que era... Não perca, no próximo episódio será... Freeza morre. Era o spoiler
que era uma pegadinha, porque aí você assistiu no dia seguinte, ele não morreu ainda, né? Era maravilhoso. Como eu entrava pouco no Z, porque eu fazia o caos, eu não tenho muita noção. Eu dirigi até uns blocos, não foi? É bem provável. Mas eu não tinha como ele, que acabava vendo muito mais, porque nessa época eu fazia o caos. Então, o que eu mais acompanhei, na verdade, foi o clássico e o GT, que eu entrava mais. Até o dia que eu descobri, falaram para mim, eu tinha uma escala marcada de 4 horas, aí falaram, Úrsula, a gente vai ter que desmarcar. Eu falei, por quê? Porque ele cresceu. Eu falei, caramba. Aí ele voltou, o Goku voltava. Mas do Z eu não tenho muita informação por causa disso, porque eu entrava pouco. E a gente não assistia muito, né? Max, você já falou um pouquinho da sua relação com Dragon Ball, com a obra. Falando um pouco mais sobre o trabalho do Akira Toriyama, ele influenciou vários artistas, vários mangakas, como a gente disse aqui no começo, mas o traço dele, você ainda coloca um pouquinho do trabalho dele nas suas obras até hoje? Conta um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que o mangá no geral, né, mangá como tipo de quadrinho ou, né, um recorte do quadrinho no mundo, hoje ele é inescapável para qualquer quadrinista, né? É engraçado isso, porque antes era muito separado, né? E hoje em dia, todo artista do Arts Alley ali tem alguma coisa de mangá em algum lugar, né? E dentro disso, obviamente, o Toriyama é um dos maiores quadrinistas do mundo. E eu gosto de falar assim porque não é um recorte de mangá, né? A gente está falando do mundo, a gente está comparando com Eisner, com o Stan Lee, com o Alan Moore. Ele está nesse lugar, né? E especialmente no mangá ele influencia todo mundo, né? Então acho que narrativamente ele é quase como uma coisa insuperável até hoje, né? Você fala mais de traço, mas o traço e a narrativa, né, são duas coisas que fazem o mangá ser diferente do quadrinho do resto do mundo. Então eu sempre estou olhando de novo para Dragon Ball. Às vezes não parece, mas sempre estou, porque ele narra histórias, né, de uma forma que basicamente ninguém consegue. Eu acho que as melhores coreografias de luta em quadrinhos, para mim, até hoje, são as de Dragon Ball, sabe? É bem inspirador, porque a gente está falando de um cara que fez isso nos anos 80, né? Porque começou em 86 o mangá, 84, e até hoje ele é uma coisa que é referência em relação à narrativa. Então, acho que, sabe quando aquela coisa que te influencia tanto que já está no DNA? Para mim, Dragon Ball não é uma coisa que eu faço conscientemente. É igual aprender a falar, né? É meio que isso. Eu conheço bastante quadrinista, né, por cobrir a área, e eu sempre ouço isso que você citou, né? Muitos colocavam a folha de sulfite na frente da TV, na época a TV de tubo, e tentava ficar rabiscando a silhueta do VHS, né? Pausa o VHS, põe lá e começa a colocar, né? E às vezes quem não gosta de Dragon Ball diretamente, o artista que ele gosta e que influenciou ele, gosta. Então, é inescapável. Sim, é de uma genialidade, assim, muito grande. Mas voltando para falar um pouquinho de dublagem, vocês dois dublaram o Goku lá atrás e depois reencontraram com ele, né, no GT, em Super. Como foi isso para vocês? Porque no comecinho vocês não tinham esse contato, vocês não tinham essa bagagem sobre o que era Dragon Ball, mas aí, no retorno, vocês já estavam em casa. Como foi essa experiência? Não foi algo assim... Foi gostoso, mas Dragon Ball Super. Fazia muito tempo que eu não dublava o Goku. Então é isso, quando você começa a fazer, é um trabalho que você começou e aí depois tem esse encontro com o público, os eventos, enfim, um monte de atividades e tal ligadas a Goku, a Dragon Ball e tal. E aí você descobre que no Brasil inteiro as pessoas amam a série, o personagem, que ele participou, sei lá, ativamente da vida de alguém que passou por uma depressão, né? Enfim, a gente tem vários relatos no Brasil inteiro. Hoje, eu estava numa sessão de fotos lá no Creators, eu tive que parar, literalmente, pedir um segundo, sair, fui lá para trás, chorei que nem um condenado. Só de lembrar agora, já está me dando vontade de chorar. Porque uma menina contou que eles viraram fãs e meus fãs e tal, a família, porque o pai amava Dragon Ball e gostava muito da minha voz e não sei o que, e ele faleceu com câncer e que ela estava ali por conta do pai. Enfim, foi tão bonito que eu me acabei de chorar, eu não consegui seguir, então eu tive que sair.
Então, quando voltou Dragon Ball Super, eu já tinha esse conhecimento do amor pelo personagem. Então, eu fui nervoso dublar. Primeiro, porque fazia um tempo que eu não fazia. Segundo, porque eu não queria que as pessoas falassem, sei lá, Wendel, estava mais legal antes. Você tem esse receio. E para piorar, eu já sabia através do público que tinha o Goku Black. Ou seja, ainda iam ser 2. Então eu estava bem tenso, bem nervoso durante as gravações do Super. Aos poucos que eu fui me acalmando e com o feedback também da galera. Mas foi algo que me deixou nervoso. No meu caso, no Super, eu só dirigi um bloco. Lembra? Nem lembra. Não lembra. Depois a velha sou eu. Mas eu dirigi um bloco. Aí quando você vai dirigir uma série dessa, é muita responsabilidade. Então, quando eu fui... Porque nem era eu que dirigia, foi só um bloco. Então, nossa, você pega aquilo com muito mais atenção, com muito mais cuidado, com muito mais medo de errar, né? Porque já está vindo num caminho. Então, acho que quando você fica muito tempo, realmente dá esse medinho de novo. Tipo, nossa, estou encontrando com isso. E fora a responsabilidade que tem por causa do que é o Dragon Ball, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande, né? Então, no meu caso foi esse. Porque entre o clássico e o GT, a dublagem foi até rápida. A única coisa que teve de muito maluco é que o clássico eu dublei 2 vezes. Porque eu dublei 60 episódios na Alamo, depois foi para a DPN, a partir do episódio 61, lançou na TV Globinho, aí depois eu tive que redublar do 61 em diante, porque tinham perdido. Então eu dublei 2 vezes o clássico. E até hoje eu não sei o que aconteceu com a primeira dublagem, que perderam do 61 em diante. Então foi a coisa mais maluca que aconteceu. Ganhou dobrada. Ganhei dobrada. E Dragon Ball acho que é um dos poucos animes que teve quase tudo dublado, né? Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, os filmes, né? Os OVAs. Mas uma das reclamações dos fãs é que nenhum jogo, ou quase nenhum jogo, porque eu não tenho certeza, foi localizado em português. Então, se vocês tivessem a oportunidade, vocês gostariam de voltar para dublar os jogos? Com Nossa, certeza. é um dos meus sonhos. Eu tenho uma raiva gigante de não terem feito a localização de nenhum dos jogos. Aí às vezes o pessoal, Wendel, o que a gente pode fazer? Aí eu não posso falar muito o que a gente pode fazer, porque depois vão me processar. Mas, cara, o que eu posso dizer é o seguinte, nos Estados Unidos não existe a possibilidade de alguém comprar um jogo de Dragon Ball se ele não tiver em inglês. E eu acho que é isso que falta aqui. Imagina o quanto eu ia explodir de venda se tivesse a voz de vocês aqui, né? Pois é. Deveriam, né? Acho que só pensar nisso, não comprar. Não falei nada. Eu não falei isso. Eu também não. A galera aqui também ia querer jogar um Dragon Ballzinho dublado? Eu também. Mas vocês viram quanto que tá o preço do último? Eu prefiro nem olhar. Mais de 8 mil! E no mainstream, assim, no mundo, Dragon Ball ele influenciou cinema, TV, coisas que a gente não consegue nem medir, né? Dá pra pegar alguns pontos específicos, assim, então, Michael B. Jordan em Creed 3, sei lá, uma coisa uma recente, Oda, né, com One Piece, então, até... Teve até a galera na novela da internet. Globo que colocou o Goku. Teve uma novela da Globo, inclusive reprisou há pouco tempo, mostrando que o menino era fã e se vestia de Goku. Era o personagem da Jobu, não era isso? Isso. Acho que era isso. Então a influência, assim, a gente consegue olhar, assim, um menino vestido de Goku, mas umas coisas também que a gente sente, talvez, enfim. Como que vocês enxergam esse impacto de Dragon Ball em lugares que a gente você não consegue nem, assim, apontar, isso é Dragon Ball. Como vocês enxergam que pegou tanto? Cara, nunca ninguém perguntou isso. É isso, a gente é bem suspeito, né? Porque, enfim, a gente adora. Mas eu acho que realmente o Akira, ele estava iluminado de um jeito na criação da trama toda e do perfil dos personagens, que é o que eu acho que você falou, Max. Influencia de um jeito que as pessoas nem percebem, né, que influenciam.
Eu acho Ou que às vezes lembra- tem aquele easter egg que o cara faz questão de colocar na sua obra, né, de nome de personagem, eu acho realmente que é uma obra bem atemporal, que se Deus quiser, daqui 20 anos a gente vai estar de novo nesse painel falando disso, porque... E o meu sonho é que tenha mais super, continuação, e porque agora tem o novo, né, que a gente fica numa super expectativa. Eu acho isso, que é uma obra atemporal que de alguma forma, em algum ponto, ela toca alguém por algum motivo. Você sabe, desculpa te cortando, não sei, quem tem me acompanhado no Instagram sabe que eu estou no tratamento de câncer, e as enfermeiras, uma das enfermeiras lá, eles sabiam que eu faço a voz do Goku, da voz do Naruto, enfim, e elas fizeram uma coisa assim, pra você ver o quanto impacta a gente, vou tentar não chorar. Elas fizeram, para o final da minha quimioterapia, elas foram deixando pistas para juntar as 7 esferas do dragão para que eu me curasse, né? Então foi... Estou chorando, desculpa. Para você ver, as enfermeiras fizeram isso e elas deixavam pistas e informavam onde estavam as 7 esferas para que eu pudesse fazer esse desejo. E no último dia da químio, tem lá no meu Instagram, no do Wendel também, ele foi junto, porque as pessoas queriam muito conhecer ele também lá no hospital. Elas colocaram máscara e tudo, e fizeram um momento muito bonito. Então, assim, olha como o Dragon Ball impacta, né, a nossa vida mesmo. Então, foi uma coisa tão legal, e assim, muita gente falando, meu, seu irmão tem que juntar as esferas para você se curar. Então, é impressionante o quanto o Dragon Ball impacta a nossa vida. Eu acho que tem uma coisa que é... Acho que esse deveria ser o você tá de fechamento, óculos. né? Eu acho que tem uma coisa que dá para fazer uma relação com o Maurício, né? Que a Turma da Mônica, ela existe. Ela existe, ela é perene, né? Então, assim, um jogador de futebol, o apelido dele é Cebolinha. Ninguém precisa explicar isso. O Ronaldinho fez um corte cascão. Ninguém precisa explicar, todo mundo já sabe. E o Dragon Ball é parecido, né? Os jogadores de futebol, que eu sei que é um nicho diferente do que a gente tá, mas os melhores jogadores de futebol hoje, não só no Brasil como no mundo, no geral são fãs de Dragon Ball também, e muitos comemoram com fusão, com Kamehameha e tudo, né? Então você pensa, né? É uma coisa que todo mundo, todos os cidadãos brasileiros conhecem Turma da Mônica, e eu acho que Dragon Ball chega bem perto disso também, viu? Depois dessa, só resta aplaudir muito essa galera aqui, pessoal. Muito, Salva de palmas, pessoal. Fechamos aqui? Vamos, antes de fechar, eu queria dar uma olhada. Como é que tá aí, Décio? Acho que fechou. A gente Fechou? nunca termina, né? Mas tá bom. Podemos ver o seu desenho? Claro. Eu tentei fazer o Piccolo de Nossa. limão, Mostra aqui pra... jogando um omelete ali no Que louco. Vegeta de bis ao leite. Muito legal. Sensacional. Lembrando que o Rabiscando aqui é promovido pela BIS, patrocinador oficial da CCXP. E, pessoal, é uma honra, assim, estar com vocês aqui. A gente que agradece, né? Sim. Muito bacana. E eu queria, já que nós estamos aqui, já que estamos todos aqui falando Dragon Ball, e hoje é o último dia dessa CCXP, então eu queria pedir a todos os seres vivos que levantem suas mãos, me emprestem sua energia, vamos formar a poderosa Genkidama. É isso aí, galera. Agora sim posso sentir, a poderosa Genkidama foi formada. Um grito bem alto, 1, 2, 3 e... Valeu, galera, obrigado! Obrigado, Obrigada, gente. pessoal!